Olá, olá, estudante. Olá, professor presencial. Como é que vocês estão? Professor Mário Jonas aqui. E aí, a aula de hoje, origami, oficina de origami. Então, eu, professor Luan, professor Luara, estaremos aí trabalhando com vocês alguns origamis, tanto na aula de hoje quanto na aula de amanhã. E lembre-se que essa oficina também tem a sua parte pedagógica, tudo bem? Iremos trabalhar aí com algumas figuras geométricas e não só no plano, mas também no espaço. Então, fiquem ligados e eu espero que vocês gostem dessa possibilidade e aprendam a fazer, tudo bem? Então, fiquem com a aula. Estamos aqui hoje com a ilustre presença dos professores também de matemática, Mário e Luara, para a gente realizar uma oficina de origami com vocês. Lembrando que eu sou o professor Mário Jonas, da terceira série do ensino médio. E eu sou a professora Luara, da primeira e segunda série do ensino médio. E hoje nós vamos, então, fazer a nossa oficina de origami, onde todos os nossos alunos, né, vão ter a oportunidade de assistir, de fazer a construção desses origamis durante essas nossas próximas 2 aulas. Certinho? Combinado? E o que a gente vai fazer hoje, Luan? Hoje a gente vai fazer o tissuru e o octógono. A gente decidiu reunir para fazer essa oficina, para a gente encerrar o nosso bimestre com um pouco mais alegre, um pouco mais feliz, clima de férias, né? E nada melhor do que trazer um pouco de alegria e diversidade e dinâmica para a matemática. Então, a Luara vai começar a falar para a gente como que a gente vai fazer esse tissuru. A gente está aqui utilizando folha de papel A4, nós 3 estamos com a folha de papel A4. O famoso chamequinho, né? Isso. E a gente vai partir dele para fazer essa construção, então é um material que todo mundo tem acesso, todo mundo vai conseguir trabalhar e realizar a dinâmica com a gente. Antes da gente começar a fazer o tissuru, então vamos dar uma contextualizada. O tissuru, ele é um pássaro do Japão, é um pássaro milenar, dizem que ele vive até 1000 anos e por conta disso existe uma lenda de que se a gente fizer a construção de 1000 tissurus, né, de origami, vocês podem fazer um pedido no final, que seria realizado segundo a lenda. O negócio é fazer 1000 tissurus. Gente, 1000 é muita coisa. Então, hoje a gente vai começar a fazer o nosso tissuru. Então, pegue aí o material de vocês, é uma folha mesmo de papel que vocês tiverem aí, folha A4, e uma régua simples, tá? Existe também o papel de origami, que é próprio para isso, e aí ele já vem cortado, então vocês não precisariam fazer essa etapa de cortar com a régua, ok? Uma coisa para lembrar, para falar para vocês, é que o processo de realização de origami, ele não envolve nenhum corte no papel. Então, esse processo de cortar o papel que a gente vai fazer aqui agora, para deixar ele em um formato quadrado, ele ainda não é o processo de realização do origami, porque o origami é arte por dobraduras, então o corte não entra aqui neste caso. E nem cola, né? Nem cola, isso. Então, vamos iniciar o nosso origami. Então, primeiro pegue a sua folha de papel A4 e a gente vai fazer o nosso corte, tá? Então, como é que a gente vai fazer o corte da nossa folha de papel A4? Vou trazer um pouquinho mais pra cá. Aí. Vocês vão pegar a ponta da folha de vocês A4 e vai trazer toda essa linha aqui da sua folha A4 para a lateral, onde vocês vão ver aqui que formou um triângulo, certo? A partir, então, desse triângulo é que a gente vai fazer o nosso corte. Como? Vocês vão pegar a régua de vocês, coloquem a folha de vocês assim. Vocês vão posicionar exatamente a sua régua na linha em que vocês dobraram do seu triângulo e vai fazer o seu corte. Por que a gente utiliza a régua no lugar da tesoura? Porque a régua vai fazer esse corte mais reto possível, tá? É só vocês seguirem. E esse restinho de papel aqui que sobrou, vocês podem utilizar para fazer outros origamis de um tamanho menor, tá? Então, pode novamente pegar essa folha de papel, formar o triângulo, que na verdade será um quadrado. Como assim um quadrado? Vejam que ao abrir esse triângulo, nós temos exatamente o nosso quadrado, que é a figura de 4 lados, que a gente sabe que tem as seguintes características, né? Um quadrado, ele tem todas as medidas dos lados iguais e os ângulos retos de 90 graus.
Então, a partir desse nosso quadrado, nós vamos começar, então, as nossas dobraduras. Então, vejam que, colocando dessa forma, nós temos um losango com a linha exatamente no meio, tranquilo? E agora, então, eu vou fazer mais uma linha no meio. Como? Eu vou pegar aqui, então, a ponta do meu losango e vou levar a outra ponta. Fazendo aqui a minha mesa como base, passando a linha com a mão, ó. Sempre use uma base, tá? Então, a mesa de vocês vai ser a base para que essa linha fique reta. Abre novamente, ainda no nosso quadrado. Agora, no quadrado, vocês também farão as linhas do meio. Como assim? Você vai levar, então, essa linha aqui, que está aí para vocês embaixo, até essa outra linha que está aí em cima. Então, dessa maneira, a gente dobra esse quadrado ao meio e vai formar mais uma figura geométrica conhecida de vocês, que é um retângulo. Então, temos agora um retângulo, certo? Abre novamente o seu quadrado e vejam que está faltando apenas uma linha para completar. Então, eu vou girar e vou dobrar esse meu quadrado ao meio mais uma vez. Usem a mesa de vocês como base. É importante, pessoal, vocês fazerem o movimento de fincar, de marcar a folha mesmo, com muita precisão e tentar ao máximo possível deixar que os encontros dos vértices sejam o mais preciso possível. Que quando a gente faz assim, a gente vai manter a figura de forma controlada, né? E não vai ficar torto, não vai ficar tão estranho assim na hora que a gente for finalizar a figura, tá ok? Certinho, então vejam que agora nós temos o nosso quadrado. Se eu girar, eu tenho aqui um losango, como vocês podem ver aí na tela. E esse losango agora eu tenho todas as suas linhas, né, que são traçadas. Essas linhas todas são perpendiculares, né? Então vocês conseguem ver que elas se cruzam em um único ponto. Ok, tranquilo. O que a gente vai fazer agora, né? A gente vai pegar o nosso, na verdade, desse formato aqui, né, Luan? Isso. Isso. A gente vai pegar aqui o nosso losango. Eu vou abrir, vou deixar mais em pezinho. Deixa eu ver se a câmera consegue pegar para mostrar para vocês. Aqui. Pode ser na 2. Pode ser na 2. Aí, isso, exatamente. Nesse formato aqui. Então, nós vamos formar um triângulo. Sendo que a parte aberta está para baixo. Certo? Então, parte aberta para baixo, temos aqui um triângulo de cabeça para baixo. E aí, vocês vão ver que nós temos uma linha aqui, eu estou segurando exatamente no meio, ó. Então, temos uma linha aqui e temos uma linha de cá. Nós vamos colocar essa linha para dentro desse nosso triângulo de cabeça para baixo. Como? Você pega aqui exatamente na ponta, segura bem no meio. Se você quiser usar a mão lá dentro para poder deixar as linhas mais marcadas, pode fazer. E você vai colocar essa parte aqui para dentro. Vai ficar nesse formato aqui. Tranquilo? Da mesma forma, vocês vão fazer do outro lado. Então, pode usar a mão lá dentro para marcar as linhas, tá? Não tem problema. Às vezes, a sua marcação não ficou tão boa. E aí, você vai ter que usar a mão para poder arrumar. Vou colocar aqui a minha. Por isso que é importante, gente, a gente fazer essas marcações com mais precisão, com mais força, usar mesmo o apoio da mesa, para elas ficarem fortes, porque quando a gente vai fazer esse movimento já de colocar essa parte do triângulo para dentro, vai com mais facilidade. Vocês vão perceber que a folha já cede exatamente nas linhas que estão feitas aqui na nossa figura. Agora vamos voltar então aqui para nossa mesa. Vejam, então, que nós temos um losango, né? Para vocês aí na câmera, a parte de baixo, ela está aberta. Sempre mostrar a parte de baixo aberta, ok? Certo. O que a gente vai fazer, então? Agora a gente vai fazer o nosso famoso sorvetinho. Como assim? Vocês vão pegar essa linha que está aqui e levar na linha ao meio da sua figura, do seu losango. Vai ficar nesse formato. Ok? Vou girar para vocês verem. Certo. A mesma coisa você vai fazer com o outro lado. Pronto. Temos aí a nossa casquinha de sorvete de um lado, certo? A mesma coisa vocês vão fazer também do outro lado.
sempre levando certinho na linha do meio, fazendo as marcações da forma que vocês acharem melhor aí. Usem a mesa como base. Temos, então, o nosso sorvetinho, ó. Vou girar para vocês verem como é que ele tá. Tá aí o nosso sorvetinho. Mostra aqui pra gente, Mário. Você conseguiu, Mário? Eu consegui. Temos aí o nosso sorvetinho. E o que a gente vai fazer agora? Vejam que na parte de cima do nosso sorvetinho ficou exatamente um triângulo, certo? Esse triângulo, então, a gente vai colocar ele pra frente, na linha da casquinha do sorvete, ó. Vamos colocar ele pra frente. Isso, comemos sorvete. E vai colocar pra trás, pra marcar mais, tá? Na mesma linha. Não façam uma nova linha. Ó. É importante vincar bem cada... Isso. Só pra marcar bem, esse é o importante. Aí volta de novo a sua casquinha desse formato. O que a gente vai fazer agora? Então, vamos voltar pra mesa, pra vocês verem melhor. Nós vamos agora, vou tentar fazer assim pra vocês conseguirem acompanhar. Nós vamos abrir a nossa casquinha de sorvete, voltando o nosso losango. E o que vocês vão fazer? Vão pegar a pontinha da parte aberta e essa pontinha marcando no triângulo da casquinha do sorvete, você vai colocar ela pra trás. Dessa forma aqui, ó. Usando as linhas que você marcou. Use as linhas, não façam novas linhas. Que vai ficar desse jeito. Vamos ali para a câmera 2, ó. Vejam, então, que eu fiquei desse formato aqui. Tá vendo? De um lado só. Apenas de um lado. Ó lá, o Luan abrindo. E aí, como o meu eu fiz as linhas bem fortes, ele já vai automaticamente, a folha já vai cedendo para onde a gente quer. Então, eu só ajudo ela com um leve toquezinho aqui, então a gente vem para a posição que a Laura tá mostrando. A mesma coisa a gente faz do outro lado. Ah, então vamos abrir. Voltando aí para a mesa. O importante é não fazer novas linhas. Usem as linhas que você já marcou. Certo. Então, temos agora nesse formato aqui, ó. Vejam que eu tenho algumas perninhas aqui pra baixo. Certo? Todo mundo conseguiu chegar nessa posição. O Mário tá lutando aqui ainda. O Mário ainda está na luta. Usa a mesa de apoio, Mário. Eu tô conseguindo, gente. Vamos, consegui. É difícil. Aí, consegui. Deu certo? Deu certo. Ok. Está quase pronto, gente, o tissuru. O que a gente vai fazer agora? Então, vocês vão pegar... Vou tentar colocar assim. Acho que dá assim. Pra eu mostrar pra vocês. A gente vai formar um pequeno triângulo com a parte de baixo, subindo uma dessas pernas aqui pra cima, ó. Subi. Tava aqui, certo? Formei um pequeno triângulo aqui. Subi uma perninha. Ok? E aí, você vai colocar essa mesma perninha pro outro lado, na mesma linha que você fez. Apenas para deixar bem marcado. Então, do outro lado, ó. Vejam. A mesma marcação. Ok? Faça a mesma coisa com a outra perninha, formando um triângulo. Ó, pra frente e pra trás. Na mesma marcação, não façam uma nova. Ok? Voltou as perninhas. O que a gente vai fazer agora? Nessa marcação que vocês fizeram aí, a gente vai colocar essas perninhas pra dentro. Vejam que essas aqui já são as asas do seu tissuru. Então, o que a gente tá fazendo? A cabeça dele e o rabo, tá? Então, eu vou abrir aqui e vou colocar essa cabeça dele pra dentro, exatamente na linha que você marcou. E como a gente fez as linhas bem marcadas, bem fincadas, quando a gente sobe, ele já vai praticamente para a posição que a gente quer. Então, basta que a gente ajuste para ficar certinho. Ficou lá dentro, vocês estão vendo? Ó, lá dentro. A mesma coisa vocês vão fazer do outro lado. Na marcação, não faça uma nova. Ok. Então, você já tem a cabeça e o rabo.
Mas para ficar ainda mais claro onde que tá a cabeça e o rabo desse tissuru, a gente vai fazer uma cabeça dessa mesma forma. Você vai pegar a pontinha daqui, a que você quiser, você escolhe, faça um triângulo para trás e um triângulo para frente na mesma marcação. Ó, meu triângulozinho aí. Olha a cabeça do meu tissuru. Tá vendo? Então, triângulo para frente, triângulo para trás para ficar bem marcado. E a gente coloca essa cabecinha para dentro. Da mesma forma que a gente colocou o rabo. Olha aí a cabecinha do nosso tissuru. Lindo, né? Agora, gente, a gente vai pôr esse tissuru para voar. Como assim? Para voar? Vamos ver. Tenta pegar as asinhas do seu tissuru e dar umas encurvadinhas dele assim, com a mão mesmo, ó. Tenta encurvar com a mão. Isso, olha lá, o Luan passando o dedo. Pode encurvar com os dedos. Deixa ela bem encurvadinha. Pra ele voar, mas não amassa. Aí. Pra gente fazer, então, o nosso tissuru voar, espero que o meu voe. Tem 3 aqui, um deles vai dar certo. Você vai segurar aqui na pontinha de cá e vai puxar o rabinho dele. O meu ficou com a asa meio torta, mas é esse. O meu deu certo. O nosso tissuru. Aí. Esse é o nosso tissuru voando. E aí? Faltam só 997 agora. Fizemos 3. Exatamente. 997 a gente pode fazer um pedido. Então agora que o nosso tissuru tá pronto, nós vamos para o nosso segundo origami e é o Luan que vai conduzir esse para nós. O que a gente vai fazer agora, pessoal, é o octógono. A gente vai seguir a mesma estratégia de fazer um corte em forma de quadrado. Então, utilizem as folhas de vocês para fazer o quadrado como a Luara ensinou, né? Como a Luara orientou. Deixa eu tirar um pouquinho dessas coisinhas daqui. Que tá no... a gente vai pegar a ponta da folha. Deixa eu ver se consegue colocar aqui na mesa para mim. Isso. A gente vai pegar a ponta da folha. Vou levar ela aqui do lado, levando esse segmento que está aqui em cima, o segmento aqui de cima, aqui à lateral da nossa folha. Então, eu vou seguir aqui, levar o segmento lá de cima, à lateral da minha folha. Isso aqui ainda não é o origami, né? Como eu falei, o origami ele acontece sem cortes na folha de papel. Então, a gente vai marcar bem aqui. Então, tá aqui, a gente tem o triângulo. Novamente, a gente vai utilizar a régua para fazer o corte daquele pedaço de papel que a gente não vai utilizar. E aí, vocês podem utilizar, como a Luara falou, esse restinho de papel para fazer outros origamis, buscar outros desenhos, outras figuras que podem ser construídas com ele. Deixa eu tirar a régua daqui. E a gente voltou para o quadrado aqui que a gente tinha inicialmente, né? A gente está aqui com o quadrado. Já temos a primeira diagonal desse quadrado feita, né? Quando a gente dobrou o triângulo para cortar a folha, a gente já tinha marcado a primeira diagonal. Então, a gente vai marcar a segunda diagonal desse quadrado. Então, vamos lá. Eu vou ligar os dois vértices da diagonal que já existe. Marquei bem a minha folha. E aí, a gente chega no quadrado com as duas diagonais já marcadas. Perfeito? Todo mundo conseguindo ver? Deixa eu deixar assim a folha que ficou melhor para ver. As duas diagonais do quadrado estão feitas. Agora a gente vai fazer os meios desse quadrado. Então a gente vai dobrar o primeiro meio. Então olha só, fui lá, levei o segmento de reta no outro, marquei bem a minha folha. Fiz o primeiro meio do quadrado. Vou desdobrar, voltei para a posição original do quadrado e vou dobrar o outro meio dele. E a gente tem, então, o quadrado com os segmentos já traçados, traçamos as diagonais, traçamos os meios, e agora a gente vai começar o processo de montagem. O que a gente vai fazer? Vocês já fizeram um aviãozinho? A gente vai fazer o início do aviãozinho aqui. A gente vai fazer uma casinha, olha só, presta atenção aqui na mesa. A gente vai dobrar aqui, levando a ponta, um vértice do quadrado ao centro,
Então, levamos um vértice do quadrado ao centro. E agora, a gente vai levar um outro vértice consecutivo para o centro também. Então, pode escolher uma das pontas e levar o outro vértice consecutivo ao centro. Então, a gente tem aqui uma casinha. Era uma casa muito engraçada, tinha teto, né? A gente está aqui com ela. E agora, a gente vai dobrar a nossa folha ao meio, seguindo o meio que foi feito anteriormente, a gente está com ela assim. Então, aqui a gente tem um trapézio. Trapézio, isso. Um trapézio. Um trapézio, a gente tem ele montado aqui agora. Ainda. Tem um ângulo reto. Isso. O que a gente vai fazer? Vocês lembram do passo do Tsuru em que a gente empurrou uma das partes para baixo, para dentro da figura? A gente vai fazer esse mesmo processo agora. Então, a gente vai empurrar. Segura bem aqui na pontinha, ó. E empurra exatamente nas linhas que você marcou. Sim. Quando a gente marca bem, a folha já cede para a região que a gente está querendo. Então, Não ficou um quadradinho perfeito da primeira vez, não. aí, ó, tem que fazer certinho na folha. Então, a gente está com a figura aqui assim, desse jeito, e a gente vai pegar esse pedacinho aqui e vai empurrando ele para dentro e a folha vai cedendo. Então, a gente só vai forçar o triângulo aqui e fechar. Isso aqui, gente, que a gente fez, isso aqui é uma das peças do nosso octógono. A gente vai precisar de 8 peças para trabalhar com o nosso octógono. Então, agora, a gente vai repetir esses passos, com o Mário orientando a gente a fazer, né, Mário? Mário. Você dá conta, Mário? Dá conta. Então, o Mário vai explicar... Prestou Pega outra atenção? cor. Vamos fazer mais um de uma cor para ficar 4 rosas e 4 verdes? Pode ser. Né? Então, faz mais um rosa e a gente vai fazendo os verdes. Então, a gente já vai separar a pecinha, essa pecinha vai ser utilizada. Já temos 3. Já tem 3 prontas, então a gente Como vai é um fazer octógono. 8 peças. 8 peças. Exatamente. Então vamos lá. Mais uma vez, sim, reforçando, lembrando que o origami é a arte de dobrar o papel, tá? O origami, eu olhando na televisão, ó. O origami é a arte de dobrar o papel. Então, lembrando que essa primeira parte, nós vamos apenas organizar um quadrado. Então, como organizar um quadrado? Luan e Luara já explicaram. Você vai chegar ao vértice dessa folha retangular aqui, ó, tô falando bonito, hein? Olha só, e agora eu vou fazer bonitinho, da outra vez eu fiz... Meio torto. É porque, na verdade, ele fica um pouquinho torto. Olha só, vamos colocar aqui, encostando a linha na linha, para ficar bem organizadinho. E aí, vamos fazer a marcação. Importante vincar muito bem, tá? Vincar muito bem. E aí, nessa partezinha aqui, vou esperar o Luan terminar ali para pegar a régua, para ficar bonito dessa vez, porque da outra vez... Da outra vez você passou a régua de qualquer jeito. Eu acho que o Luan não tá Eu tô dando apanhando conta, pra régua, gente. Peraí. A régua tá me dando um surro aqui. Olha. Dá um rasgadinho na lateral, Luan, que aí a régua vai traçar. Isso. Muito bem, Luan. Para Aí eu te você dando deu papel. conta de fazer. E aí agora você venha com a régua, faça a marcação bonitinha, firma bem a régua e recorte. Lembrando, não jogue fora, tá? Deixe guardado para você fazer origamis menores, tá? Então você consegue repetir esse processo para figuras menores. E aí, beleza. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar isso daqui nas diagonais, tá? Então pode vir aqui, ó. Então nós já dobramos em uma diagonal. Agora vamos na outra diagonal, vértice com vértice. É importante falar que esse passo que o Mário está fazendo aí com vocês é praticamente a base de todos os origamis. Então, em todos, vocês vão ter que fazer todas essas dobraduras, né? Do quadrado ao meio, do losango ao meio, traçando todas as diagonais para você iniciar o seu origami. Isso daqui é a base para muitas figuras, né? Sim. E aí, beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrá-lo ao meio aqui. Como assim? Eu vou ligar 2 lados. Olha só, 2 lados opostos, tá? Então, eu vou com esse lado aqui, no paralelo a ele. Vamos dobrar. E aí, vinca bastante. Retorna. Gira ele. Agora, no próximo também. Gente, a Luara é rápida. A Luara já fez.
Muito bem, Luara, porque precisamos de 8. Eu vou agilizar um aqui na frente, gente, porque como a gente precisa de 8, né, nós vamos acabar agora somente 6 peças, tá? Isso. Então, vou adiantando mais 2 aqui pra nós. Bem, e aí, beleza, fizemos, aí muito bom. Então tá aí, temos todas as marcações nas diagonais, e aí dobramos ao meio aqui, ligando lado com lado, em cada uma das direções, dos lados opostos. Muito bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um vértice e levá-lo ao centro. E aí faça a marcação. E aí, mais uma vez, como o Luan disse, pode escolher qualquer um dos vértices adjacentes, leve novamente ao centro. Então tá aqui. Então tá aí, ó. Formou casinha. Muito bom. O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrá-lo para a parte de dentro. Olha só. Aqui estão as partezinhas. Você vai dobrar assim, formando aí o nosso trapézio. E aí o Luan falou aquela hora, eu ia falar, mas aproveitar que o Luan pediu que eu fizesse com vocês outro, né? E aí, como nós vamos dobrar aqui, ó, colocá-lo para a parte de dentro, olha só, como eu fiz ele bem vincado, ele vai de forma natural. Formando, então, que figura aí? Um paralelogramo. O que seria um paralelogramo? Todos esses quadrados, retângulos que estamos fazendo aí são paralelogramas. O que são paralelogramas? São pares, 2 pares de lados paralelos e congruentes, tudo bem? Então, formamos mais uma pecinha e terminando a 8ª peça, Luan. Onde? Pode fazer mais um. Não, aí a Luara tinha terminado, esse daí já não é o seu segundo? Já vamos começar a fazer Temos então a 8. montagem. Temos Isso, 8. temos 8. Aí o Luan, ou é a Luara? O Luan vai montar pra gente. Luan Tá. vai montar. Então, termina isso aqui. Bem, para fazer a montagem, a gente montou aqui de cores diferentes, né? Rosas e verdes. Então, eu vou pegar uma pecinha rosa e uma pecinha verde. Uma pecinha verde. Vocês vão perceber que todas as peças têm o mesmo formato, né? A gente tem uma parte fixa e tem uma partezinha que ela é aberta, ela tem um vão aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai brincar de encaixar. A gente vai pegar a parte fixa e encaixar na parte que está aberta. A gente vai ficar com a figura assim. Sempre com a parte aberta para baixo. Para baixo, É isso, só a lembrar parte aberta disso. da figura, né? A parte aberta da figura. Só para reforçar, né? Aqui a parte fixa. A parte fixa a gente não tem a dobradura e a outra parte a gente tem as duas perninhas soltas aqui. A gente vai encaixar ela aqui bonitinho, olha só. Assim. Quando a gente encaixar, ela vai ficar firme aqui já. A gente segura. E aí o que a gente vai fazer? Tá vendo que ficaram essas duas pontinhas soltas aqui? E aqui a gente já tem uma outra parte que é aberta da segunda peça. A gente vai dobrar essa partezinha que está solta aqui dentro. A gente vai colocar ela para dentro aqui da parte aberta. Olha só, a gente estava com a figura aqui. A partezinha aberta ela já entrou aqui dentro e fechou. Essa sua perninha solta aqui também eu vou colocar aqui dentro e fechar. E aqui a gente já tem elas bem firmes, elas já estão bem seguras. A gente fechou bem aqui, marcou bem as duas pecinhas, né? Encaixamos e dobramos aqui dentro. Fechou. E agora, a gente tem uma outra parte aberta. E nessa outra parte aberta, a gente vai pôr outra parte fixa. Tá vendo? Aqui não mexe, né? Que é fixo. Então, a gente vai encaixar bem no vão entre as duas perninhas que foram dobradas, tá, gente? Bem no vão a gente encaixa, a gente vai colocar ela aqui. Vai fechar. E, novamente, a gente vai ter duas perninhas sobrando, dois pedacinhos sobrando, que a gente vai colocar para dentro aqui das perninhas que estão soltas, abertas. Então, aqui a gente já fecha. Vou colocar aqui na mesa para ficar mais firme. Eu acho que agora pode focar na mesa, que aí vai dar mais firmeza, porque ele precisa ter uma base firme para poder ir encaixando todas as peças. Então, olha só, a parte aberta está aqui. Eu vou vir com a parte fixa. Opa, é verde. Vou vir com a parte fixa e vou encaixar ela no meio, entre as peças mesmo, tá, gente? Eu vou encaixar entre elas e vou fechar. Fechei aqui. E as duas perninhas que sobraram, eu vou dobrar elas para dentro. Então, eu vou colocar elas aqui dentro. Aqui. Do outro lado também, ficou. Fecho, marco bem. Foi. E agora, a gente pega mais uma partezinha.
Novamente, de outra cor. De outra cor. Vocês podem usar variado também, as cores que vocês tiverem. A gente aí. colocou 2 cores diferentes para ficar bonitinho no final. Então, sobrou as 2 perninhas aqui. Eu vou colocar elas para dentro. Vou colocar para cá. Mais fácil de eu ver. E na hora que for encaixar uma peça, toma cuidado para não tirar a outra do lugar. Uhum. Por isso que é bom usar a base da mesa. Então, aqui, ó. As 2 perninhas ficaram dobradas, um em cada canto da folha. A gente vai fechar bem e encaixar outra parte da figura. Aí, cuidado na hora de encaixar para você não encaixar embaixo de alguma dessas perninhas. Encaixar bem no meio delas mesmo. Aqui, sobrou 2. A gente dobra. Dobra um, dobra o outro pedaço. Marca bem. Um rosinha. A gente vai... Quase acabando, gente. Quase acabando. Só mais 2 peças. Encaixamos aqui. Novamente, dobramos a pecinha que sobrou, o pedacinho que sobrou. Tomar cuidado para não amassar. E a última peça requer um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque a gente vai estar encaixando em 2 pedaços que estão abertos, né? Então, eu vou encaixar de cá. E aí, vai ter uma ponta sobrando aqui fixa, que eu preciso colocar ela entre a outra peça. Vai ficar certinho. E aí, agora é só fechar, encaixando as pecinhas, os pedacinhos que estavam soltos, sobrando, né? Também. E finalizamos aqui. E aqui, pessoal, vocês vão ver que a gente já tem uma peça encaixada aqui, né? Então, a gente vai colocar entre a peça. Então, o verdinho vai encaixar com o rosa aqui e do outro lado também. A gente vai colocar entre a peça. Vou colocar aqui, fica mais fácil para mim. E agora, a gente tem o nosso octógono montado aqui. E tem um pequeno plot twist aqui com esse octógono, né, Luara? Por quê? Porque essas peças, elas são móveis. A gente consegue mexer a nossa figura empurrando as partes para dentro, de modo que isso se torne uma figura um pouco mais interessante. A gente ainda tem a composição do octógono aqui. Os 8 lados estão presentes, mas tem um formato um pouco mais especial. Deixa eu colocar aqui na frente. Rapaz, isso daí quando eu era menino eu Temos chamava aí. de shuriken. Mas temos um catavento. Isso. Então, é isso. A gente trouxe para vocês alguns origamis, né? A gente tem mais uma aula que a gente vai trabalhar um pouco mais de formas geométricas com sólidos geométricos de origami. E essa vai ser para a próxima aula, né, pessoal? Isso mesmo. Então, na próxima aula, o Mário vai conduzir pra gente outros origamis, que vai ser surpresa pra vocês. Até lá. Então Até é isso, meus mais. queridos. Um grande beijo, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.